Desde os anos 60, quando os Estados Unidos impuseram a terceira rodada de embargos contra Cuba, a ilha comunista vê a sua economia esfarelar. Tá certo, houve altos e baixos nesses 60 anos e uma certa flexibilização de Washington lá para os anos 2000. Só que a pandemia, a guerra na Ucrânia, que mexeram com cadeias globais de abastecimento e restringiram ações humanitárias, fizeram os cubanos sofrer com a disparada da inflação e a escassez de produtos e serviços básicos. Nesta reportagem especial, quem nos conta sobre a dificuldade em conseguir comida é uma mãe batalhadora, o retrato da maior parte da população da ilha. Diana Ruiz é o retrato da esmagadora maioria da população cubana. Segundo um levantamento do Observatório dos Direitos Humanos, 70% de quem mora na ilha comunista está abaixo da linha da pobreza. Na capital, Havana, a dona de casa conta que sofre para alimentar os 3 moradores da casa. Além dela, o pai debilitado e o filho de 9 anos. A primeira coisa que eu faço ao me levantar é pensar o que eu vou dar de comida para o meu filho. E quando vou me deitar, penso o que posso dar para ele levar o lanche e qual será o café da manhã dele. Trata-se de um dilema que se repete entre milhares de mães em Cuba, diante da escassez de alimentos no país. Como se a fome não fosse problema suficiente para as famílias de mais baixa renda, os recorrentes apagões de energia fazem com que as refeições guardadas na geladeira se percam. A palavra racionamento se tornou vocabulário comum na periferia. O próprio governo incentiva o fracionamento das refeições. Os cubanos recebem uma caderneta para o cálculo do estoque doméstico. O aposentado de 69 anos, Lázaro Ruiz, pai da Diana, reclama das restrições que o momento econômico da ilha impõe a quem mais precisa do Estado. Os 3 quilos de arroz entregues pelo governo não duram o mês todo. Então, por isso, passaram a realizar a entrega no dia 5, ou dividem o total entre os dias 20 ou 25. Um país que já foi o centro de produção de açúcar e falta tudo, até sal. E olha que estamos rodeados de água salgada. Por quê? A situação de Diana Ruiz tende a ficar ainda mais complicada em agosto, quando ela vai dar à luz. Mesmo grávida de 4 meses, ela sabe que a prioridade são os mais vulneráveis da casa. Na despensa, os suprimentos devem durar pelo menos uma semana. Nada mais que um punhado de carne moída, algumas garrafas de água potável e suco de frutas congelado. Na pequena casa de 2 cômodos, quase sem móveis, ela resume a situação em uma frase: é tudo o que temos. A reclamação por falta de comida e energia provocou uma nova onda de manifestações contra o governo. As marchas começaram em Santiago de Cuba, a segunda maior cidade da ilha, onde a população chega a ficar 13 horas sem eletricidade por dia. As passeatas, encabeçadas por donas de casa, tinham o mesmo alvo: o presidente Miguel Díaz-Canel, o herdeiro político dos irmãos Castro. Diante da pressão popular, o governo veio a público e tentou atenuar as reclamações com um discurso cheio de palavras amenas. O próprio presidente admitiu um acúmulo de apagões e concluiu que a situação incomoda os cubanos. Para explicar o desabastecimento, o eufemismo foi rupturas pontuais na distribuição da cesta básica. Os protestos só não se espalham por Cuba porque o Estado usou um velho e eficaz recurso do totalitarismo, a repressão. A ONG de Direitos Humanos Justiça 11J registrou 17 detenções relacionadas às manifestações. Já a organização Defensores de Prisioneiros, com sede na Espanha, disse que o número de prisões depois das recentes marchas chegou a 38. E apenas 6 pessoas haviam sido liberadas pela polícia. As autoridades cubanas admitiram, em 2023, falta de recursos para importar 100% dos produtos da cesta básica que o governo distribuía a preços subsidiados. 11 milhões de cidadãos eram beneficiados pelo sistema, ou seja,
95% da população. Enquanto isso, segundo dados oficiais, a produção agropecuária caiu 35% entre 2019 e 2023. Em fevereiro, Cuba solicitou pela primeira vez apoio ao Programa Mundial de Alimentos da ONU para garantir o abastecimento de leite às crianças. No início do ano, as autoridades também tiveram dificuldades para entregar farinha pelos mesmos motivos. A queda tanto na importação quanto na produção interna. Ariceli Hernandes, de 73 anos, vive na periferia da capital Havana. Ela expõe o que muitos cubanos chamam de realidade paralela, os mercados que estão fora do sistema de racionamento estatal. Se por um lado o comércio privado é uma fonte de abastecimento, a questão é o valor pelo qual os alimentos são vendidos. Eu ganho 1.500 pesos de aposentadoria e um pacote de frango custa 3.000. Ou seja, são 2 meses sem pagar a luz, a água, sem comprar todo o resto necessário só para comprar um pacote de frango. O curioso é que não é difícil encontrar alguém, mesmo em meio a tanta dificuldade, defendendo o regime implementado pelos irmãos Castro. Olha só a declaração de Vladimir Cervantes, de 54 anos, que trabalha em uma pequena produção de laticínios. Sobre os alimentos, aquele que trabalha e luta e semeia não tem problema. Aqui não tem problema. Eu vivo e trabalho do meu salário, do meu trabalho, da minha plantação. Eu vivo do meu trabalho. Mas, além da subsistência, é preciso olhar para a macroeconomia para entender um país com as dimensões de Cuba. A ilha enfrenta a pior crise em 3 décadas, reflexo da inflação galopante. Em 2021, o índice de preços ao consumidor disparou 70%. Em 2022, o salto havia sido de 39% e em 2023, 30%. Poucas vezes desde o início da Revolução de 1959, os cubanos viram uma perda de poder de compra tão grande. Cuba é um pequeno território, uma ilha caribenha, uma das antigas Antilhas espanholas. E para entender um retrato da nossa era, a gente tem que voltar bastante no tempo. Desde os embargos de 1960, o último ciclo de embargos, e até as últimas restrições, para saber como é que é essa dura realidade do cubano. Eu trouxe para nos ajudar a explicar a professora Natália Fingerman, que uma das suas especialidades é estudar a América Latina. Natália, que é professora do IBMEC, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. E aqui eu transformei em números muito que estava na reportagem. Vamos a eles. 70% da população não é que é pobre, está abaixo da linha da pobreza em números mais recentes, a partir de 2021. Os números em Cuba são sempre muito nebulosos, né? A última contagem oficial é de 2021 e dá este saldo. 95% da população, estou falando em 11 milhões de pessoas, precisam de algum tipo de subsídio do governo para se alimentar ou para pagar conta de luz, para serviços básicos. A agropecuária teve uma queda drástica nos últimos anos. Entre 2019 e 2023, especificamente, 35% de perda de capacidade de colheita e também da pecuária. Ajuda ao Programa de Alimentos da ONU. Cuba teve que bater na porta das Nações Unidas para conseguir pelo menos leite para as crianças. Professora Natália, diante desses números, como é que a gente pode explicar a situação de Cuba e por que eles chegaram até esse ponto? Olha, Favale, se a gente olhar, Cuba antes da pandemia, a situação de Cuba, logicamente, não é uma situação boa, confortável, mas era uma situação muito mais tranquila. Okay. A gente pode olhar, por exemplo, a dívida pública cubana representava 20% do PIB. Em 2021 vai para 120% do PIB. Quer dizer, você precisa todo o dinheiro que se produz num ano e ainda fica devendo 20%. Exatamente. Então a gente vai ter um aumento da dívida pública, junto com isso, um fechamento do mundo. Cuba, que já é fechada, vai sofrer muito mais com isso. E logo depois termina a pandemia, começa a guerra da Ucrânia. Claro. E isso vai impactar muito Cuba. Por que vai impactar Cuba? Pela questão da agropecuária.
Cuba depende muito de fertilizantes, de inseticidas, que vem daquela região do mundo, claro, que vem da Rússia. Também depende muito da energia, que vem da Venezuela, muito do petróleo. Logo depois eles têm esse petróleo que vem da Venezuela, vem um petróleo bruto. Ok, precisa refinar. Precisa refinar. O lugar de refino deles pegou fogo. Perfeito. Então, eles estão com um problema de combustível, que gera também essa questão na agropecuária, não é mesmo? Não conseguem usar os tratores, não conseguem usar os mecanismos adequados. E é uma tragédia, realmente. A segunda parte aqui do meu papo com a professora Natália é isso aqui. Os índices de inflação. Como ela muito bem pontuou, a gente tem um imponderável, né? A gente faz um traço aí de previsão econômica, mas aparecem as pedras no caminho. Pandemia, que não estava no cálculo de ninguém, a guerra na Ucrânia e talvez daqui a pouco, talvez uma terceira consequência, essa guerra entre Israel e Hamas. Como as cadeias globais elas estão muito amarradas, pode acabar acabar reverberando em outros lugares do mundo. Então, teve uma inflação que disparou a partir de 2021, quando a gente começa a chamar desse mundo pós-pandemia, cai para 2022 mais 2023, mas somando tudo num arco de tempo, a gente tem aqui quase 130% de inflação num arco de tempo de 3 ou 4 anos. O salário mínimo é de 1.500 pesos. Convertendo para o dólar oficial na ilha, é um pouco mais de 12 dólares. Um frango, como apareceu na reportagem, ele custa 3 mil pesos. Então, um assalariado precisa de 2 salários, 2 meses de salário, para comprar um frango, que é uma proteína relativamente barata. Como é que se sobrevive numa situação dessa, Natália? Bom, não sobrevive a não ser que tenha subsídio governamental. É isso. Né? Então, o governo tem dado apoio. No entanto, a gestão atual adotou uma postura de austeridade e diminuiu os subsídios. Então, a população que tinha um subsídio maior tem tido menos ajuda e tem buscado aí, né, as Nações Unidas para leite das crianças. Inclusive, o Brasil colaborou recentemente junto com os Emirados Árabes, que me surpreendeu, mandando leite para as crianças em Cuba por essa questão.